Oi, pessoal, muito prazer. Eu sou a Natália, eu sou diretora de produtos aqui na Ticket. Vim contar um pouquinho para vocês sobre os nossos benefícios flexíveis, falar um pouco sobre as mudanças, algumas coisas sobre o mercado, contar algumas novidades para vocês. Bom, começando, a ideia é contar um pouco só quem é a Ticket, né? Acho que nem todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar sobre a Ticket, mas nós somos uma empresa com mais de 130 mil clientes, né? Os nossos clientes são empresas RH, o nosso maior foco é no RH, então temos mais de 130 mil clientes, mais de 7 milhões de usuários. Quem são os nossos usuários, né? São os funcionários dessas empresas, mas que aqui chamamos de usuários, que são os usuários aqui dos nossos produtos, e mais de 450 mil estabelecimentos credenciados, né? Por que estabelecimentos credenciados? A Ticket, é importante dizer que nós cuidamos de todo o ecossistema ali de benefícios, né? Então a gente tem aqui um cuidado de ter desde o cliente RH, depois os usuários, que são os funcionários desses nossos clientes RH, dessas nossas empresas, e também os estabelecimentos, né? Então, onde você vai usar o seu produto Ticket, esse estabelecimento também é um cliente nosso, também é um parceiro nosso. E tudo isso começa 45 anos atrás, né? Então a gente começa essa história há um longo tempo. E tudo isso evolui muito ao longo do tempo. A gente começa lá em 1976, quando nem tinha Ticket, era a referência Ticket, a gente fala do nome, mas aquele ticket, o talãozinho, quando a gente ainda tinha em papel. E aí tudo isso vai evoluindo. Então imagina que a gente começa daquela forma e aí passa a ter cesta Ticket, a gente passa a ter o cartão ou um cartão de crédito, um cartão pré-pago, né, em que você recebe aquele crédito não mais num papelzinho, mas num cartão, e que aquilo você pode usar nos estabelecimentos, e dali passa também a ter o cartão com chip, passa a ter aplicativo, enfim, inúmeras coisas, inúmeras formas em que a gente vai evoluindo aí ao longo do tempo e sempre mudando para trazer uma nova forma, né? E agora, esse momento é um momento muito diferente, que acho que todas as empresas estão vivendo, né? Um momento pós-pandemia, novos hábitos de consumo, a gente tem muita coisa diferente acontecendo e, obviamente, no mercado de benefícios isso não é diferente, né? Então, o que a gente vê é um mercado realmente muita transformação. Então vocês podem imaginar que de repente a gente tinha ali, né, o ticket alimentação, ticket refeição, ticket transporte, e a gente pode ter uma ideia aqui que com a mudança de comportamento você passa a ficar em casa, o que acontece? Aquilo muda completamente, né? Então quando você está em casa, você passa a não usar mais o seu ticket restaurante no mesmo lugar em que você usava. Você passa a não consumir mais o supermercado da mesma forma, né? O que a gente viu com dados, né, olhando ali para o mercado? Um grande aumento em gastos essenciais em todas as famílias, né? Então, 49% aumentam os seus gastos com alimentação. Então, imagina que naquele momento ali da pandemia e no pós-pandemia, antes você tinha um costume de usar ali o seu ticket restaurante, né, nos restaurantes, você passa a usar mais em supermercado, você gasta mais com alimentação, porque você fica mais dentro de casa, com toda a família dentro de casa, então tudo isso gera uma mudança enorme ali de comportamento, né? E a mesma coisa aí para outras funcionalidades, então, por exemplo, água e luz, você passa a gastar mais com aquilo, você passa a fazer home office, coisa que você ia todos os dias para o escritório. E dali, nós como Ticket, a gente tem que olhar para essas mudanças de hábito do consumidor e como é que os nossos produtos se adequam a isso, né? Como é que a gente passa a trazer reais soluções ali de benefícios que vão atender a um novo comportamento, a uma nova exigência, um novo mercado. E aí, mais uma vez, a gente se depara numa situação em que a gente precisa parar, olhar para dentro e mudar, né? Como é que a gente rapidamente se adequa a esses novos comportamentos, as mudanças ali do mercado, né? E aí tem uma coisa bem interessante, né? Todo mundo costuma falar, que eu acho que a gente tem ouvido isso em diversas empresas, que é a história de ter o cliente no centro, né?
E quando a gente olha para a Ticket sempre foi uma empresa que teve o cliente como seu grande protagonista, né? Então, mas em que sentido a gente fala isso? O RH sempre foi algo muito importante para a Ticket, então os nossos clientes RH, porque o relacionamento com a empresa sempre foi muito importante, né? Só que a gente precisava ir além disso, mais do que isso. Não é só o RH que é importante. Como eu comentei ali no início, vocês imaginem que a gente tem o RH, a gente tem os estabelecimentos, então esses restaurantes, esses supermercados ou até eventuais novos estabelecimentos que passem a aceitar a Ticket, então passam a ter um protagonismo, uma importância diferente e os próprios usuários finais também. Por quê? Porque a partir de certo momento, o RH passa a falar pra gente, né, que eu não preciso mais só satisfazer o RH, as necessidades do RH. Mais do que isso, o funcionário do RH passa a ter muito mais importância, né? Eu preciso olhar para ele com muito mais relevância. Então, aqui eu falo de uma grande mudança, né? Eu comecei aqui contando da situação atual, ou melhor, né, de como a Ticket vem desde lá de trás, sempre enfrentando as mudanças, sempre trazendo novas formas, novos formatos. A gente passa por uma pandemia em que de repente muda completamente ali o comportamento de todos os nossos clientes, né, seja ele do RH que precisa rapidamente, né, se ajustar com os funcionários, os funcionários que já têm um comportamento novo e o estabelecimento, né, que o estabelecimento também está enfrentando diversas mudanças. Então, para isso, ter o cliente no centro passa a ser algo muito mais relevante do que jamais foi. Então, isso já é algo muito comum na Ticketing, que a gente fala que o cliente sempre foi o centro. Mas como é que a gente traz isso mais ainda, né? Como é que a gente realmente olha para isso como algo diferente, de uma forma como a gente não fazia antes? E aí eu acho que vem aqui a história do Customer Experience, de ter, né, olhar para essa experiência de todos os nossos diferentes clientes, né, esses 3 clientes diferentes, de ponta a ponta em como é que a gente satisfaz. Então, a gente começa por um conceito bem básico, que a gente chama aqui de Brilliant Basics, né? Que é como é que a gente faz o básico muito bem feito. Isso parece ser óbvio, mas não é, né? Então, como é que a gente revê todos esses processos de ponta a ponta e entrega a eles ali, esse básico ele precisa ser muito perfeito. A gente não pode errar em nada, né? Então aquilo é algo que a gente precisa estar o tempo inteiro olhando, voltando, olhando para a voz do cliente, o que ele está trazendo para a gente. Então isso vai tanto num olhar de processos, que é um olhar interno, quanto num olhar de como o cliente tem essa jornada, esse básico muito bem feito e que cada contato que ele tem com a gente tem que ser muito bom, né? Sempre muito assertivo. Depois disso a gente vai para um próximo estágio que é de quebrar barreiras, né? Então como é que dentro dessa jornada eu passo a construir emoções positivas em que em cada um desses momentos, né, eu gero aquele efeito do nossa, como é bom eu estar aqui com a Ticket. Para dali, depois que eu tenho tudo isso funcionando muito bem, eu passo a ter uma real disrupção de mercado. Porque aí eu vou gerar aquele efeito do algo muito novo, algo muito inovador, uma forma muito diferente. Mas para eu trazer isso, eu tenho que garantir ali, né, o básico muito bem feito, depois eu vou quebrando essas barreiras para depois a disrupção. E para isso, tem 3 grandes pilares, né, que a gente olha, né, para garantir isso. De que forma? Então, primeiro, uma história da cultura, né? Como é que eu vou empoderar a minha empresa, né? Então acho que é legal trazer isso, né, para vocês, RH, para vocês, empresas, né? Como é que a gente também faz isso aqui dentro? Então a primeira coisa é que o time precisa estar muito empoderado e numa cultura que esteja voltada para o cliente no centro, né? Que tem essa história do Customer Experience. Então de que forma isso? A primeira coisa é que um dos valores, né, precisa ser a real paixão pelo cliente. Como é que todo mundo tem essa paixão pelo cliente com um único propósito de ter isso, né, como um único objetivo, que é satisfazer esse cliente no final. Então, como é que eu vou mensurando todas as etapas e tendo clareza de que todas essas etapas estão sendo bem feitas, sempre voltada para a maior satisfação do cliente, seja ele o RH,
seja o funcionário, o usuário final ou o estabelecimento. E para isso, eu tenho que, na cultura, empoderar todos os colaboradores, né? Então, eu empodero todos os funcionários para que cada um tenha essa cultura da paixão pelo cliente e sempre busque isso, né? Isso é muito importante aqui nesse primeiro pilar de cultura e empoderamento, né? Depois, como é que eu vou fazer isso? Legal, eu tenho o empoderamento de todos os funcionários, de todo mundo, mas como é que eu trago isso no dia a dia? Eu preciso ter dados, né? Então eu preciso de fato trazer a voz do cliente, ouvir o cliente e ter ali informações relevantes para que eu tome a decisão do que é melhor para ele. Então eu vou ali para um segundo pilar, que é a voz do cliente e ouvir. O que quer dizer isso, né? Então eu preciso ter diversas fontes em que eu vou trazer essa informação. Eu vou beber dessa fonte para trazer a real informação para alimentar aquele empoderamento, né, e aquela paixão pelo cliente. Então, como que a gente faz isso, né? Hoje, a gente pode dizer que a gente tem um NPS muito bem estruturado, né? Então, obviamente, a gente sabe ali a nota do NPS dos nossos diferentes clientes, seja ele um RH, seja um estabelecimento ou seja um usuário final, constantemente ouvindo, né, cada um desses diferentes clientes e mais do que isso, além de ter aquela nota, quais são aqueles feedbacks que vêm junto, né? O que é que faz com que aquele cliente dê aquela nota? E é aquilo que eu vou pegar como informação, transformar em um plano de ação e ter uma governança muito clara dentro da empresa, né? Porque é claro que a gente precisa saber ouvir o cliente, ter a nota, transformar aquilo em um plano real de atuação e fazer governança, né? Porque de acordo com aquele plano de ação, a gente ao longo do tempo vai acompanhando e vendo quais são as nossas reais entregas, né? Então imagina, o time empoderado vai ter aquela entrega para fazer, que é a entrega que vai atender aquela paixão pelo cliente, né? Sempre ouvindo e sabendo que é aquilo que o cliente precisa. E não, a gente adora falar isso aqui, que não é o que o chefe pediu, né? Não é o que o nosso chefe do chefe está pedindo o que ele quer. Não. É o que o cliente quer. Mas para isso também, a gente tem um terceiro pilar, né? Que é a jornada, ela tem que estar muito mapeada e muito clara para que a gente possa agir dentro dessa jornada. Mas que jornada é essa, né? É a jornada de ponta a ponta. Então imagina que um usuário ticket, ele é ticket desde o momento que ele entra naquela empresa e ele recebe o primeiro produto ticket dele, né? E aí ele passa por diversos contatos. Ele passa pelo contato com o RH da empresa, em que o RH vai informar ele que ele é ticket, passa por uma jornada online no mundo do aplicativo, passa por uma jornada ali de atendimento, quando ele começa a usar ticket dentro do estabelecimento, então tudo isso faz parte da jornada. A mesma coisa para o RH, a partir do momento que o RH decide ser ticket, como é que funciona? Como é que a gente implanta ticket para ele até os finalmente, né? Como é que isso termina ali no dia a dia, num pós-venda? E o estabelecimento, a mesma coisa. Quando que um estabelecimento decide aceitar ticket? Como é que é isso para ele? Como é que é o processo? E quando ele começa a interagir com a ticket, como que aquilo até quando ele recebe, né, o valor que ele tem a receber da ticket, como isso funciona, quais são os relatórios que eu dou para ele, como é que são os dados que eu informo a ele, quais são os aplicativos, os portais, os meios de contato que ele tem com a ticket. Tudo isso faz parte da jornada. E aí a gente até traz aqui um exemplo de jornada de RH, né, para tentar tangibilizar isso, que é como a gente costuma olhar isso aqui dentro. Então, primeiro, a gente olha para todos os estágios, todos os passos dessa jornada, né? Então aqui, obviamente, o RH, ele é um cliente em que eu começo a vender, eu começo a chegar até esse RH, eu começo a me relacionar com esse RH, eu faço uma proposta, até que ele aceita ser ticket, aí começa um real relacionamento, que eu tenho que fazer todo um onboarding muito bem feito desse RH, como é que eu faço uma implantação sem atritos e muito bem feita, como é que eu passo a ter um relacionamento de dia a dia
todos os dias interagindo, né? Como é que funciona esse atendimento, esse pedido recorrente ali que todos os meses o RH vai fazer pra gente, até depois do longo prazo. Como é que no dia a dia isso vai funcionar com outros produtos? E para isso, eu olho todos os touch points que eu falo, né, que são todos os canais de interação que esse RH tem com a Ticket, né, que são diversos canais, além do próprio comercial que vai estar ali, né. E aí, né, quando eu volto para essa história aqui que a gente está contando de, imagina, a Ticket tendo que se transformar, pandemia acontecendo, né? Nesse momento, o que a gente mais tem vivido, né? O que a gente ouve todos os momentos dos nossos clientes, né? O que eles trazem pra gente? E aí é claro que, além do NPS que eu comentei aqui, a gente também tem pesquisas, existem inúmeras formas em que a gente ouve o cliente e que a gente sabe o que é isso que está acontecendo, né? Então, a gente tem tanto pesquisas de rotina ali que são realizadas periodicamente com os clientes e temos também aí diversas formas em que o nosso time também tem contato com o cliente. Então são mais de 130 mil empresas que a gente tem hoje, então clientes RH que a gente segmenta aqui podem ser empresas enormes, né, com muitos funcionários, ou podem ser empresas pequenas, com poucos funcionários e que tem ali as soluções Ticket no dia a dia, né? Então, a gente busca ouvir isso. E o que a gente tem ouvido? Claro que existe uma necessidade de multibenefícios, né? O que isso quer dizer? Que a gente não quer mais ter só alimentação separado de refeição, a gente quer ter no mesmo produto multibenefícios, a gente quer ter um cartão unificado, então um único lugar em que aquilo seja mais fácil para o meu funcionário, né? E eu quero atender as necessidades ali do funcionário. E para isso também eu trago outras necessidades, então, por exemplo, como home office, como bem-estar. Então são coisas que antes, né, alimentação e refeição eram muito relevantes, mas que agora a gente também tem outras necessidades. E para isso, a gente foi estudar, né, e trazer esse conceito de flexibilidade. Porque é muito importante dizer que esse nosso mercado de benefícios, ele é um mercado realmente muito importante, ele é algo que a gente precisa estar ali a todo tempo preparado para atender os RHs, mas também é nosso papel como Ticket instruir o RH do que pode, o que não pode, né? O como o RH deve fazer, porque é claro que a gente quer dar o melhor. Então, o que eu acho que é muito interessante nesse conceito de trazer o que é melhor para o cliente é sim, a gente tem que trazer o que é melhor para o cliente, e aqui eu falo para o cliente RH, para o funcionário, o usuário final, mas sempre trazendo o que pode ser feito, né? Então, a gente fala muito de que isso precisa estar de acordo com as regras, isso precisa estar de acordo com as leis, né? Isso precisa estar sempre de acordo com o que a regulamentação permite. E aí, quando a gente traz esse conceito de flexibilidade, a gente fala o seguinte, isso é um conceito novo, né? É algo que aqui na Ticket ou no Brasil a gente nunca pensou em fazer e que agora esse mercado está acontecendo uma grande disrupção que está trazendo essa flexibilidade, traz a história do multibenefícios. O que a gente traz aqui é que na verdade não, né? Então, o que vem aqui como conceito que eu acho que é legal a gente compartilhar, né? A gente sabe que sempre foi uma demanda, né? Ter o multibenefícios, ter mais de um benefício em um único cartão. No entanto, é importante dizer que a Ticket ela é muito preocupada em atender toda a regulamentação. E a regulamentação sempre foi muito clara de que a gente precisa ter em cartões separados os diferentes benefícios. Então, eu preciso entregar um ticket alimentação, eu preciso entregar um ticket restaurante. Então, isso é uma exigência em que a gente sempre cumpriu e explicou isso para os clientes. E aí é legal dizer que, eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas a Ticket não é uma empresa brasileira, né? Nós somos uma empresa global, francesa, né? Todo o conceito de ticket alimentação e refeição, ele nasceu na França, né? E isso veio para o Brasil muitos anos atrás.
E a Ticket é uma empresa, né, que a gente tem soluções de benefícios em 46 diferentes países. E, claro, a gente já vê isso acontecer em outros países. A gente já tem cases aqui dentro que isso acontece em outros países e que a gente tem soluções prontas para isso, mas, claro, a gente só pode fazer a partir do momento em que isso é permitido. Então é legal compartilhar aqui um primeiro case, que é um case que a gente tem na Espanha. Então, para vocês terem uma ideia, o Ticket Flex na Espanha, ele foi lançado em 2016, né, com uma plataforma super digital integrada que faz a gestão de diferentes benefícios, né? Então a gente tem já toda essa flexibilidade, os benefícios sendo geridos dentro de um único produto na Espanha desde 2016, né? A gente traz também aqui outros exemplos de outros países. Então, por exemplo, na Itália, né, uma solução direcionada ali ao RH, modular, né, e super adequada, em que o RH ele pode ter ali toda uma gestão de pessoas, de cuidados com pessoas e soluções de bem-estar em uma única plataforma, que isso é disponibilizada diretamente para o RH, né? Ou um outro case ainda na Bélgica, super interessante, que ele já vai muito mais além, né? Então, como é que eu vou além dos benefícios flexíveis e multibenefícios dentro de um único produto ou dentro de uma única plataforma, né? Então, eu já começo a agregar descontos, benefícios exclusivos, outros tipos de solução que aumentam ainda mais o poder de compra ou facilitam ali o dia a dia do funcionário através do RH, para que o RH possa oferecer isso para os seus clientes, né? E aí, foi estudando tudo isso, né? Então, acho que fazendo tudo isso que o que acontece nesse momento, né? Então agora a gente entra para um momento no Brasil completamente diferente, né? O que a gente quer dizer com isso? Então imagina que a gente vê, né, um mercado mais preparado para isso, em que sim, a gente tem uma nova regulamentação que vem para mudar parte do que a gente já tem aqui no nosso programa de alimentação do trabalhador. Então é legal comentar, né, que a gente tem aqui um novo decreto que sai no final de 2021, e esse novo decreto traz sim a possibilidade de um cartão único em que a gente tem aqui os diferentes saldos dentro, eu nem diria só de um cartão único, né, mas de uma solução única, um produto único, porque a gente fala muito também aqui de aplicativo, de outros formatos de entrega que não sejam só um cartão, né, com toda essa tecnologia vindo, né? Mas que também ele traz uma clareza muito grande de que eu continuo não podendo transferir, né? Existe uma necessidade fim ali correta de cada um dos benefícios. Então, seja o restaurante, seja a alimentação, ou seja, outros tipos de benefícios, quando eu RH eu dou esse benefício para o meu funcionário, é para isso que eu estou dando esse benefício. Então, o funcionário precisa respeitar e utilizar ele da maneira correta, né? Então, um exemplo interessante que a gente traz aqui é que, claro, existem outros países, né, nossos mesmos, que têm produtos ticketing que eles permitem, por exemplo, uma transferência entre saldos, alimentação e refeição feitas diretamente pelo usuário dentro do próprio aplicativo. Isso é possível, né? Isso a gente hoje na Ticket tem tecnologias que permitem isso. Mas o decreto traz de forma bem clara que o usuário não pode fazer isso naquele momento, né, em que ele está ali online fazendo aquela transferência. Então a gente precisa viabilizar isso da forma correta. Eles precisam ser saldos segregados, em que quando chegam para o usuário final, ele respeita isso. Então, por isso que depois, né, de ter todo esse cuidado, de todas as tecnologias, tudo que a gente tem pronto, a gente traz aqui o nosso novo Ticket Superflex, né? O Ticket Superflex, ele atende toda essa necessidade de multibenefícios e flexibilidade 100% de acordo com tudo que é exigido aí pelo programa de auxílio ao trabalhador, né? Então,
É algo realmente que nós aqui estamos super orgulhosos de conseguir ter algo que atenda essa necessidade do cliente, mas ao mesmo tempo atende às exigências, né, regulatórias. Então é um único cartão, um único produto, né, uma única solução que traz 5 benefícios diferentes que o RH pode colocar nesse mesmo produto. Então aqui a gente está falando do benefício, né, restaurante, então estamos falando sim aqui, né, do nosso ticket restaurante, do ticket alimentação, e a gente traz grandes novidades. Então o home office, então imagina que agora, isso já existia antes, mas com a pandemia passou a ser algo ainda muito maior, que eu posso dar ali um benefício home office para os meus funcionários, então os meus funcionários podem passar a ter um valor para que ele possa ficar em casa e possa, por exemplo, pagar contas. Isso é muito importante. Então ele pode pagar as contas de concessionárias ali, por exemplo, a internet ou a conta de luz daquele período que ele passou a ficar em casa, ou mesmo que ele possa comprar, né, itens que vão ali fazer parte do home office dele. A mesma coisa para bem-estar, né, quando a gente fala de farmácias ou clínicas, e também educação. Educação é algo que a gente sabe que é muito, muito legal para que o RH possa trazer como nova proposta de valor, né, como algo realmente novo para os seus funcionários, e a gente passa a ter ali uma linha, né, um saldo exclusivo para gastos com educação. E aí, então, o que a gente diz é que a gente traz aqui o nosso novo Ticket Superflex, né, que sim, traz toda a história de multibenefícios, toda a história de flexibilidade, mas também com muita segurança, né? E acho que tem algo ainda muito legal atrelado a isso, que vem junto ao Superflex, porque a gente vinha trabalhando muito no conceito de como é que eu trago flexibilidade, como é que eu trago toda essa história de multibenefícios em um produto. Mas existe uma outra coisa que vinha sido muito demandada pelos nossos usuários, né? Não só o RH, mas o usuário final, que sempre pediu como é que eu trago mais vantagens, como é que eu trago coisas novas que realmente esse meu funcionário fique muito feliz em ter ticket. E aqui, além do Ticket Superflex, a gente também traz o Ticket Vantagens, que esse Ticket Vantagens é algo muito interessante, porque falando aqui, né, de empresa para empresa, a gente começou com um MVP, né, que é algo que começa muito pequeno e que ele vai crescendo e crescendo. Então é algo que eu falo que praticamente todo mês ou toda semana tem uma novidade aqui no Ticket Vantagens, ele vai toda hora surgindo algo novo. Então o Ticket Vantagens ele vem para trazer, né, junto ao Superflex ou junto a todas as soluções Ticket, realmente funcionalidades muito legais ali, diretas ao usuário final. Então a gente não precisa mais dar isso através do RH, é algo que simplesmente por você ter ticket, você tem Ticket Vantagens, né? Então todos os funcionários eles têm Ticket Vantagens, isso tudo através do aplicativo, né? Uma grande plataforma com ofertas, oportunidades exclusivas aqui, que a gente está dizendo de descontos, né? A gente traz educação, então por que não ter um curso ali de graça que o funcionário possa fazer, ou que estejam em outras formas de saúde, bem-estar, outros tipos de vantagens, todos eles, né, relacionados ali ao usuário final, em que ele dentro ali do aplicativo possa ter um acesso muito fácil e que tenha ali vantagens e que seja ali disponível para todos os clientes Ticket. Então tudo isso vem com muita inovação, muitas coisas novas, né? E acho que a ideia era aqui a gente compartilhar como é que nesse mundo que tem tantas mudanças, tantas coisas novas, a Ticket vem a todo momento trazendo isso. Então, através de novas plataformas, com muito mais tecnologia, muito mais produtos, mas sempre trazendo o que de fato é relevante, o que de fato é importante para os nossos diferentes clientes, RH, usuário final ou estabelecimento, e sempre de acordo com o que é permitido, com o que é mais importante, que é dar a segurança também para que a gente esteja fazendo a coisa correta. E aí fico muito feliz, agradeço vocês pela oportunidade de estar aqui fazendo essa apresentação para vocês. Qualquer dúvida, e eu estou super à disposição. Muito obrigada.